Porque a gente já tem uma vitória do São Paulo pagando muito bem, tá? 1,85, jogo no Morumbi. E aí, dá pra confiar nesse tricolor paulista? Para fechar o sábado de Campeonato Brasileiro, tem duelo de tricolores, né? São Paulo e Grêmio, as equipes que estão na parte de baixo. Vamos lá, o jogo é sábado, 9 da noite, lá no Morumbi, né? Jogo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo, que é o rei do empate. É absurdo, né, velho? O São Paulo só tem uma derrota no campeonato, mas tá lá na parte de baixo da tabela, porque também só tem uma vitória. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar isso aí melhor, entender melhor. O Grêmio que vem de 3 empates consecutivos. Cara, são dois times assim que não passam muita... O São Paulo passa mais confiança ainda do que o Grêmio. O Grêmio realmente tá deixando muito a desejar, velho. A gente tem ali, ó, o tricolor gaúcho em 15º lugar com 9 pontos, e o São Paulo em 16º também com 9 pontos. Dois times ali que estão juntinho na boca da zona de rebaixamento. Isso. Vamos para os confrontos, né? Começando pelo São Paulo, empatou com a Alianza Lima, né? 1-1 foi até um resultado com o Libertad, na verdade, né? Foi até um bom resultado porque pelo que foi o jogo, ficou um jogador a menos, né? Desde o primeiro tempo. 15 minutos o Alisson foi buscar ali no segundo tempo o empate, manteve a invencibilidade, manteve a liderança, então bom resultado, apesar de ter sido em casa. Aí perdeu do Palmeiras, gol no finzinho, né? 1-0, aí venceu a Alianza Lima 2-0, empatou em 0-0 com o Fortaleza, venceu o Náutico por 2-1, empatou com o Ceará em 1-1 e venceu o Libertad por 2-0. A gente vê uma tendência também de under 2,5, né, nos jogos do São Paulo, com exceção desse jogo contra o Náutico, que é um jogo com um time de Série C também, bateu aí o menos de 2,5. Antes disso havia batido, né, o mais de 2,5 contra o Santos, né, quando ele venceu por 2-1. Mas a tendência dos jogos do São Paulo é de poucos gols, assim como do Grêmio, né? A gente vai ver o Grêmio aí, que ainda não engrenou, né, com o Mano Menezes, muito pelo contrário, mas empata demais, né? Tá uma espécie de São Paulo. Empatou com o Godoy Cruz na Sul-Americana, empatou com o Bragantino 1-1, empatou com o Atlético Grau 0-0. Aí quando venceu o Santos foi só por 1-0. O único jogo com o Mano Menezes, né, que saiu da tendência de poucos gols, foi o contra o CSA, né? 3-2 pela Copa do Brasil. Pois é, vamos lá para o nosso momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds para esse confronto, porque a gente já tem uma vitória do São Paulo pagando muito bem, tá? 1,85, jogo no Morumbi. E aí, dá para confiar nesse tricolor paulista? Cara, eu acho que dá para confiar, tá? Eu acho que a odd é boa, tá? É porque o Grêmio não passa essa assim, confiança então toda. Que o São Paulo encaminhou a sua classificação porque ele venceu o primeiro jogo, né? Lembrando que tem Copa do Brasil no próximo meio de semana, e o Grêmio vai ter que virar contra o CSA, né? Então, se alguma equipe pensar em poupar jogador para o meio de semana, a tendência é até que o Grêmio poupe mais do que a própria equipe do São Paulo. Então, o São Paulo já joga em casa, talvez com um time mais completo. Eu acho que ainda torna ainda mais favorito. Concordo. Assim, eu acredito que para esse jogo, como você mencionou bastante aí no Game Arena, né, quando a gente estava analisando, o menos de 2 pontos e gols é uma tendência muito alta. Só que, velho, eu trago aqui a questão do custo-benefício, tá? É uma odd de 1,49 apenas aí, nesse menos de 2,5. Enquanto uma vitória do Tricolor Paulista paga 1,85. E, velho, eu prefiro essa vitória do São Paulo, tá? Pela odd. Vai que eventualmente seja um 2-1 São Paulo, por exemplo. E eu acho que o São Paulo ganha. Mesmo que o menos de 2,5 bata, que eu acho que vai acontecer, pra mim esse jogo é 1-0, 2-0, 2-1 São Paulo. Deve ficar nessa gama aí de resultados. E pelo fator custo-benefício, a odd aqui relativamente mais alta do que o menos de 2 pontos em gols. Fico com a vitória do Tricolor Paulista aí no confronto. Muito bem, então dica dada aí para o duelo de tricolores, né? Vamos acreditar na vitória do Tricolor Paulista como a melhor sugestão para esse confronto.